Seja muito bem-vindo ao podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Meu nome é Viviane Nogueira e sou eu que vou caminhar com você nessa mídia durante as 6 semanas de curso. Nesse primeiro episódio, vamos ter 3 blocos. Um com aprendizagem na era digital, outro com aprendizagem significativa e o último com aprendizagem situada. Vamos ao primeiro? Como a gente aprende? Essa pergunta foi feita por muitos teóricos ao longo da história. Hoje, a gente reconhece como teorias tradicionais da aprendizagem o behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo. O behaviorismo foca no comportamento, com a ideia de treinamento para um fluxo de estímulos e respostas observáveis. O cognitivismo entende a aprendizagem como um processo interno que envolve o pensamento e a memória de curto e longo prazo, ou seja, não é observado diretamente. Já no construtivismo, se assume que os aprendizes não são recipientes vazios que devem ser preenchidos com conhecimento e que a criação de significado se dá através da interação, da vida real, um processo que pode ser desordenado e complexo. Apesar da importância inquestionável dessas teorias, elas não contemplam a era digital e nem a aprendizagem que ocorre fora de uma pessoa. Por exemplo, a aprendizagem que é armazenada e manipulada através da tecnologia ou a aprendizagem que ocorre dentro de organizações. Com essa ideia da tecnologia, você deve chegar a outra pergunta. Como a gente aprende na era digital? A teoria da aprendizagem que pode responder essa pergunta foi proposta por um educador e pesquisador canadense chamado George Siemens, que é o conectivismo. Cerca de 60 anos atrás, o desenvolvimento das informações ainda era lento. A duração do conhecimento era medida em décadas. Hoje, o conhecimento está crescendo de forma muito rápida. Vamos colocar de uma forma mais aplicada. Estamos enfrentando a maior pandemia que nossa geração experimentou até então. Mas essa não é a primeira pandemia da humanidade. A última que teve proporções parecidas com a atual foi a gripe espanhola, em 1918, que aconteceu junto com a Primeira Guerra Mundial. Os cientistas precisaram de 87 anos para o sequenciamento do genoma do vírus que causava a gripe espanhola da época. Com a pandemia do coronavírus, os primeiros casos surgiram na China em dezembro de 2019 e já em janeiro de 2020, tanto o genoma quanto várias outras informações científicas relevantes estavam disponíveis para o mundo inteiro. A rapidez da aprendizagem dos cientistas compreendendo essa pandemia em relação à gripe espanhola reflete o novo paradigma do crescimento de conhecimento. A gente chegou ao marco de 4 artigos científicos em revistas sérias sobre coronavírus disponíveis online por hora no mundo. É desse padrão de produção de conhecimento novo que o conectivismo surge. O conectivismo é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e teorias da complexidade e auto-organização. Vamos lá. Trazendo esse conceito para a nossa realidade pandêmica, o caos poderia ser o surgimento do vírus, a imprevisibilidade e todo o colapso da saúde. A rede seria, nesse contexto, de conexões entre os cientistas que podem fazer conferências e podem aprender de múltiplas formas sobre o coronavírus. Alterações dentro da rede têm efeitos de onda no todo, e você consegue identificar o efeito de novas descobertas sobre o coronavírus no seu dia a dia, por exemplo. As teorias de complexidade seriam os múltiplos cenários em que as pessoas se encontram, questões sociais, as diferentes etnias. Seria considerar não só a saúde física, mas também a saúde mental, considerar a quarentena e a economia e dificuldades econômicas. Nossa situação é um caso que se opõe a uma simplificação. Por último, a auto-organização seria a capacidade de um indivíduo ou uma comunidade de formar novas estruturas, novos padrões ou novos comportamentos frente a tudo isso. Bom, tendo em vista esse conceito do conectivismo, eu gostaria de trazer alguns princípios dele. E para ilustrar, eu vou contar para você a minha história para produzir esse podcast. A elaboração dessa disciplina precisou ser às pressas por conta do calendário apertado desse semestre excepcional. Depois de conversar com a professora Cibele e o professor Tadeu, eu precisei ler os textos e criar um roteiro. Mas eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. Então eu decidi procurar vídeos de pessoas que já produzem podcasts. Princípio. A tomada de decisão é, por si só, um processo de aprendizagem.
Assisti a 3 vídeos de montagem de roteiro, então juntei tudo e decidi quais dicas seriam efetivas para o meu caso. Princípio: a aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões. Escrevi o roteiro, pensei em exemplos atuais e conectei saúde com educação. Princípio: a habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade fundamental. Depois de gravar e pensar na sonoplastia, eu precisei assistir a mais vídeos de edição de áudio. Princípio: a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação. Eu oficialmente não fazia a menor ideia de como produzir o podcast, mas se você está me ouvindo agora, é sinal que deu certo. Princípio: a capacidade de aprender é mais crítica do que aquilo que é conhecido atualmente. Então é isso. Cada tweet, cada postagem no blog ou no Facebook e até cada episódio de podcast como esse podem ser uma oportunidade de interação de conhecimento e pode propiciar aprendizagem. Partindo dessa ideia de uma teia de conhecimentos, a gente pode entrar no segundo bloco. A teoria de aprendizagem significativa propõe que os conhecimentos prévios dos estudantes sejam valorizados. A ideia é que um novo conteúdo adquire significado a partir da relação com o que a pessoa já sabia. Se você já estudou teorias de aprendizagem anteriormente, provavelmente está incorporando minha fala ao que você já tem de conhecimento e isso vai te ajudar a tirar de letra os conteúdos dessa semana. Ausubel foi o propositor dessa teoria. Para ele, quando um estudante não consegue ligar o que ele está estudando com algo que ele já sabe, ocorre uma aprendizagem mecânica. Essa aprendizagem mecânica seria quando a gente decora a fórmula de Bhaskara ou as leis da física na escola e acaba esquecendo tudo depois da prova. Existem caminhos para não cair nessa armadilha. Primeiro, você, enquanto estudante, precisa ter disposição para aprender. Se você quiser memorizar o conteúdo de forma literal ou arbitrária, a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar precisa ser potencialmente significativo, ou seja, deve ter um significado lógico na natureza do conteúdo e um significado psicológico, que é a sua experiência individual. 3 vantagens são identificadas na aprendizagem significativa. Primeiro, o conhecimento que se adquire é retido e lembrado por mais tempo. Segundo, isso aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de maneira mais fácil, mesmo se a informação original foi esquecida. E terceiro, uma vez esquecida, a reaprendizagem da informação é facilitada. A sugestão dessa teoria é uma participação ativa do estudante, com a intenção de reelaborar pessoalmente o conteúdo no seu processo de aprendizagem. Uma técnica para isso é a construção de mapas conceituais. O mapa conceitual é um diagrama com formas, setas e texto. O mais marcante é a forte presença visual do mapa, ou seja, a indicação é evitar frases grandes. Existe uma relação hierárquica entre as formas que você vai indicar com as setas. Seu objetivo é estabelecer relações significativas entre conceitos na forma de proposições. E como seria isso? Se você estiver fazendo um mapa sobre o sistema solar pode estar na sua primeira forma. Em outras palavras, você teria sistema solar escrito dentro de um retângulo. Em outro retângulo, você tem a palavra Sol. Entre o sistema solar e o Sol, você pode adicionar uma seta com a palavra inclui. A proposição seria que o sistema solar inclui o Sol. A partir dessa ideia, você pode começar a pensar em como elaborar o mapa conceitual, que é a sua atividade avaliativa dessa semana. Vamos para o bloco 3? Inicialmente, os trabalhos de cognição tinham uma falha entre a relação da cognição com o contexto. Leave é uma antropóloga dos Estados Unidos. Em 1991, ela iniciou a discussão da aprendizagem situada, como uma aprendizagem que ocorre em função do contexto e da cultura que o indivíduo se situa. Ela investigou o uso da aritmética no dia a dia, observando os mesmos indivíduos em diferentes contextos em sua vida cotidiana. Por exemplo, fazer compra no supermercado, o ato de cozinhar, fazer dietas, para então descobrir formas conceituais que permitissem teorizar sobre a cognição na prática cotidiana.
Nesse estudo, o grupo de pesquisa afirma que a aprendizagem situada é algo contínuo de nossa participação no mundo. Assim, a aprendizagem é um aspecto integral e inseparável da prática social. As teorias da atividade situada não separam ação, pensamento, sentimento, valor e suas formas histórico-culturais coletivas. A gente precisa ter em mente dois conceitos. O primeiro é a participação periférica legítima, com a sigla PPL, que significa participação de aprendizes em comunidades profissionais, as quais possuem o domínio do conhecimento. O segundo é o de comunidades de prática, que é um grupo de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou um mesmo interesse. Essas pessoas trabalham juntas para achar meios de melhorar o que fazem, através da interação regular. A gente pode observar esse tipo de aprendizado em práticas tradicionais de culturas indígenas, por exemplo. A aprendizagem relaciona uma maneira de ser no mundo social, e não de vir a saber sobre ele. Aqui no Rio Grande do Norte, se observa a aprendizagem situada em comunidades de rendeiras. Inclusive, existe trabalho científico sobre isso em Alcaçuz. No contexto da aprendizagem situada, junto com a aprendizagem na era digital, é possível simular a experiência de comunidades de prática através de jogos digitais. Vou deixar alguns trabalhos nesse sentido na descrição do vídeo, assim como todas as referências usadas. Ouvir esse podcast, em hipótese alguma, substitui a literatura básica da disciplina. É importante lembrar que, além dos 3 conceitos de aprendizagem apresentados aqui, temos mais 2 conteúdos essa semana: conceito de recursos digitais e conceitos de software. E então, vamos à leitura?